Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Bootstrap. O Bootstrap é um framework, ele é um framework de front-end que tem algumas ferramentas e alguns componentes reutilizáveis pré-prontos, já pré-configurados para você usar no seu projeto e não ter que fazer tudo do zero. Eu vou começar aqui instalando o Bootstrap no nosso projeto. Para isso, eu criei um novo projeto aqui. Esse projeto eu configurei só para um projeto básico, eu criei com o NGNew. Depois vocês podem procurar um vídeo no meio dos meus vídeos que tem lá um vídeo de como criar um projeto novo com Angular. E é só um projeto base criado e a gente não vai fazer mais nada com esse projeto, só trabalhar com o Bootstrap, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa é instalar o Bootstrap. npm i ou install, se você não quiser usar a forma abreviada. Bootstrap. É assim que a gente instala o Bootstrap. Esse é o primeiro comando que a gente vai rodar. Depois que ele terminar de executar, todos os arquivos do Bootstrap vão ser baixados aqui para nossa pastinha Node Modules. Eu vou navegar nela assim que ele terminar para mostrar para vocês onde que ficam esses arquivos e qual arquivo a gente vai precisar. Beleza, terminou ali. Aqui dentro vai ter uma pastinha agora chamada Bootstrap. Deixa eu só encontrar ela aqui. Acho que já passamos. Deixa eu dar um... Às vezes ela não aparece, eu vou dar um... atualizar ali. Aqui, ó, Bootstrap. Então, temos a pastinha Bootstrap, dist, css. O arquivo que nós precisamos é esse aqui, ó, Bootstrap min css. Está dentro da Bootstrap, dist, css. Certo? Então, uma vez instalado o Bootstrap, a gente já consegue usar tudo que ele tem, porque está na nossa Node Modules. A gente vai vir aqui no style.scss. Eu vou usar aqui @import. E vou colocar o caminho, /, node modules, /bootstrap, /dist, /css, /bootstrap min CSS. Para quem já conhece o Bootstrap, sabe que ele tem um monte de ferramentas, tanto componentes HTML com só CSS, como componentes que também tem algum comportamento com JavaScript. No Angular você não vai importar o JavaScript, você só vai importar o CSS. Para fazer o JavaScript do Bootstrap, no Angular é um pouco diferente, mas para isso também já existe coisa pronta para a gente usar no mercado. A gente não vai precisar fazer do zero, mas não vamos usar o que vem junto com o código do Bootstrap, certo? Então, beleza, feito isso, a gente já pode rodar o nosso projeto. Então, deixa eu iniciar o projeto aqui. Enquanto ele inicia, eu vou dar uma navegada lá no site do Bootstrap para mostrar para vocês tudo que ele tem. Se vocês vierem aqui em Bootstrap, em Documentation, eu estou usando aqui a versão 4.4, que é a última versão no momento desse vídeo, é a última versão disponível do Bootstrap. Se você vier aqui no Bootstrap Documentation, ele tem várias coisas aqui embaixo e aqui em cima também. A gente vai focar nessas aqui de baixo, certo? Se você vier em Layout, por exemplo, ele tem o Grid, que é basicamente a maior ferramenta, pelo menos na minha opinião, é a ferramenta que faz jus a usar o Bootstrap, é o Grid. Desde a versão 1.0, isso é o que facilita a vida de muito desenvolvedor web, dando pra gente a possibilidade de criar de maneira mais fácil componentes que são responsivos, componentes que se adaptam ao tamanho da tela. Então, se você tem uma tela grande como de um desktop, ele vai aparecer bonitinho. Se você diminui a tela, ele reformata esses componentes para também ficar bonitinho na tela de um celular, por exemplo, certo? Ele rodou aqui o nosso projeto, tá ainda com conteúdo padrão, eu vou apagar tudo isso, e a gente vai usar o nosso primeiro pedaço do Bootstrap, que é o Grid. Então, beleza. Eu vou aqui, app component HTML, vou apagar tudo. Vou fazer o teste mais básico aqui para saber se o Bootstrap está instalado com sucesso. Eu vou criar uma div, de novo, e mais uma div, certo? Então aqui nessa div eu vou colocar uma classe, que vai ser a classe container. Nessa div eu vou criar uma outra classe, que é a classe row. E nessa última div eu vou criar uma outra classe, que é a classe call, certo? O Bootstrap, ele é um framework baseado em colunas. Então ele parte do princípio de que o seu navegador, a sua tela, seja o navegador ou seja o seu mobile, ele vai ser dividido em 12 colunas aqui, certo? Então, para garantir essa responsividade, a gente consegue trabalhar com essas mesmas colunas. Todo o conteúdo que você colocar dentro dessas colunas, eu vou colocar aqui coluna 1, coluna 2, coluna
3. Vou salvar. Se tudo deu certo, exatamente isso que tinha que acontecer. Tinha que aparecer 3 colunas na tela e independente do conteúdo que eu coloque nelas, por exemplo, div, blá 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 blá, br, e eu vou colocar mais uns blá 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 aqui, e vou salvar, vocês vão ver que isso aqui já vai transformar o nosso site em 3 colunas. Então, todo o conteúdo daqui está limitado a esse pedaço aqui, esse quadradinho aqui. Todo o conteúdo da coluna 2 está limitado aqui e todo o conteúdo da coluna 3 está limitado aqui. Vocês vão ver que o nosso conteúdo ele começou mais no meio da página, porque essa classe container do Bootstrap, ela gera um container, só que ela gera um container com um tamanho que seria o tamanho padrão de um site. Se você quiser que ele pegue a página inteira, você vai colocar container fluid, que é o container fluido, e agora as colunas pegam a página inteira. Se você der um inspecionar aqui, para tentar ver o que tem nas colunas, olha que legal. Ele já divide em 3 colunas do mesmo tamanho. E se vocês repararem, quando eu abri o console, ele diminuiu o tamanho da página. Logo, as colunas proporcionalmente diminuíram seus tamanhos também. Então eu tenho 3 colunas de exatamente as mesmas dimensões. Então se você passar o mouse aqui, na verdade, se você for aqui em... Deixa eu mudar aqui a visualização. Vou colocar aqui para baixo. Se você for aqui em Computed, ele vai mostrar aqui o tamanho e largura. 168, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então ele já divide proporcionalmente o seu site em 3 colunas no caso. Se você colocar mais colunas até a 12, ele vai dividir todas na mesma linha de 12 colunas, certo? Então vou parar esse vídeo por aqui. No próximo a gente fala um pouco mais sobre Bootstrap.